Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos nessa manhã, Pai, mais uma vez, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que fala, Senhor. Tu és um Deus que ouve, Senhor. Tu és um Deus vivo e poderoso, Senhor, em qual, Senhor, nós podemos confiar. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem falado conosco nessa manhã de várias maneiras, Senhor. Que através dos louvores, Senhor, o Senhor tem falado conosco. Pai, agora, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, através da mensagem que o Senhor preparou para nós nessa manhã. O alimento, Senhor, do céu. Toma, Senhor, cada vida em Tuas mãos. Senhor, prepara cada coração para receber a mensagem, a palavra, Senhor. Que nós possamos colocar em prática em nossas vidas, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai querido, que nós possamos, Senhor, crer e confiar que a Tua vontade, Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, e que o Senhor está no controle de todas as coisas, e o Senhor sabe tudo o que nós precisamos, Pai. Senhor, toma nas Tuas mãos. Obrigado pelos ofertantes da Tua casa. Continua abençoando, dando vitória aos Teus filhos. Senhor amado, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, mais uma manhã na presença do nosso Deus. Como a minha esposa aqui falou, somos agradecidos ao Senhor por completar 38 anos de casado. Até aqui nos ajudou o Senhor, e o Senhor continuará nos abençoando, continuará estando conosco nesta união. E também agradecido a Deus por ter tido esta semana de oração, né, meus irmãos? Abra a sua Bíblia no Salmo de número 37. Salmo de número 37. Nós vamos estar lendo este salmo e trazendo uma pequena mensagem nesta manhã. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram a iniquidade. A igreja. Porque cedo serão cefados como a terra, e mudarão como a agricultura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça com a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixai a ira como o furor, não te indignes de forma alguma para fazer mal. Vamos repetir o versículo 5 juntos no 3. 1, 2, 3. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Podeis tomar assento, meus irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, Salmo de número 37. O salmista aqui, ele está igual no Salmo de número 73, aonde de início, assim como no Salmo 73, ele está olhando para os ímpios, para aqueles que não temem a Deus, e está vendo a prosperidade das pessoas, e está vendo que os ímpios prosperam, e está vendo que os ímpios estão sendo abençoados, e está vendo no seu olhar que os ímpios parecem não haver aperto na vida deles, parece que a doença não chega na casa do ímpio, parece que o ímpio não tem um dia mau, parece que ele não passa por aperto, parece que não falta nada para ele, e isso incomodou o salmista. E o salmista, quase como no Salmo 73, quase ele se deixou levar. E nesse Salmo aqui 37, ele está dando um conselho: olha, não tenha inveja desses que praticam a iniquidade,
não tenho inveja daqueles que estão longe da presença de Deus. O salmista chega aqui à conclusão de que tudo isso que o ímpio tem é temporário, vai passar. A riqueza que ele tem vai passar, a prosperidade que ele tem vai passar, a saúde que ele tem vai passar, a juventude que ele tem vai passar, tudo vai passar, tudo vai ficar aí. E é isso que o salmista está dizendo para si mesmo e dizendo também para aqueles que estão ouvindo. E entender que o importante é, como nós lemos, é confiar no Senhor. E quando a irmã aqui falou aqui, leu o Salmo 40 e falou muito a respeito de confiança. O importante é confiar no Senhor. Meus irmãos, nós temos que entender, conforme aqui diz o Salmo, que não há promessa de que o homem possa ter uma vida tranquila, que ele não vai experimentar luta. O problema de muitos de nós, irmãos, é que às vezes, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo, e aceitamos e sentimos aquela alegria, sentimos algo, né, que nunca, né, havíamos sentido, e nós pensamos que agora vai ser de, como alguns falam, né, de vitória em vitória, de bênção em bênção, de alegria em alegria. Não, meus irmãos. O crente também tem dias ruins, o crente também tem dias maus. Nós conhecemos o livro de Jó, a história de Jó, o que aquele homem tinha de errado? O homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal, homem que recebe elogio do próprio Deus, homem que estava aqui na terra e Deus no céu dizendo para todos os anjos e demônios: olha, não existe homem na terra igual ao meu servo Jó. E olha o que Jó passou. É verdade. Quando nós lemos a história do apóstolo Paulo, um homem que larga lá a sua posição, uma posição importante na seita dos fariseus, um homem catedrático, um homem inteligente, um homem que tinha posses, um homem respeitado. Ele larga tudo, abandona tudo para fazer a obra de Deus. E se nós, no início da vida de Paulo, olhar e falar: não, esse homem, se ele foi abençoado lá nos fariseus, esse vai ter uma vida próspera e abençoada, e foi tudo ao contrário. O apóstolo Paulo diz: eu sei passar fome, eu sei passar frio, eu sei o que é estar sozinho, eu sei o que é ser perseguido, eu sei o que é ser atribulado. Mas aí ele fala aquele versículo que todos nós conhecemos: mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, nós vamos ter nossos dias maus, sim. Nós vamos sofrer, vamos experimentar dificuldade e tribulações. E isso não quer dizer que você esteja em pecado, e isso não quer dizer que você esteja fraco, e isso não quer dizer que você está longe de Deus. Não, é a consequência da vida. Ou é um plano que Deus colocou para nós e que temos que passar para sermos provados, porque sendo provados, nós seremos aprovados. Então a luta faz parte. Eu já falei isso aqui uma vez. Pode reparar, irmão, todo cristão tem um chamado calcanhar de Aquiles. Tem cristão que ele tem uma vida financeira atribulada. Por mais que ele tente acertar a vida dele, ele não consegue, ele vai assim até o final. É aquele irmão que está sempre em dificuldade. Toda vez que você fala com ele, a dificuldade dele sempre é financeira, sempre está faltando algo, sempre está faltando um alimento, ele sempre está tendo uma necessidade. Tem outros, meus irmãos, que o problema e a luta é a sua saúde, e ele ora, ele jejua, ele pede, ele clama, mas ele tem problema sempre de saúde. E não é porque ele está errado, é bom repetir isso, não é porque ele está longe de Deus. Outros têm problema na família, é um filho problemático, é um marido problemático, é uma esposa problemática. É assim ou não é a nossa vida, meu irmão? Ser crente não é fácil. A nossa vida é assim. Por quê? Porque nós às vezes somos iludidos quando aceitamos a Cristo, de que agora nós vamos comer o melhor da terra. Deus não prometeu para a gente o melhor dessa terra aqui, não. Deus prometeu o melhor da Jerusalém celestial.
Deus nos prometeu o melhor numa vida após essa. Não quer dizer que Ele não vai nos abençoar. Ele vai nos abençoar, como tem nos abençoado. A maioria de nós que estamos aqui, meus irmãos, tirando a nossa irmã Clarice, que é a portuguesa da terra, quem imaginou um dia, você imaginou um dia na sua vida que você um dia viria para a Europa, que você viria para Portugal, e que de Portugal você poderia conhecer outros países aqui da Europa? Nunca passou pela sua mente. Talvez no meio da sua família você é o único que viajou, o único que atravessou o oceano. Olha como Deus tem te abençoado. E tu chega aqui nessa terra aqui, como nós chegamos, né, irmãos, com uma mão na frente e outra atrás, é mais ou menos assim. E nós temos que aprender a cultura, nós temos que lutar, nós temos que a cada dia vencer uma batalha. E é como nós aqui chegamos, meus irmãos, todos que estão aqui têm uma casa arrendada, ou comprou uma casa, tem um carro, está se vestindo bem, está se alimentando bem, e isso é a bênção de Deus sobre a sua vida. É verdade, é assim mesmo. E às vezes quando acontece alguma coisa errada, você, ai meu Deus, e agora? Olha para trás, olha o que Deus fez, e olha o que Deus está fazendo hoje na tua vida. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, não há promessa que o homem não vai passar por essa vida sem experimentar luta e dificuldade, faz parte da vida do crente. Porque se nós não passássemos por lutas e dificuldades, nós seríamos crentes fracos, nós seríamos como aquela criança pirracenta. Então isso faz com que também nós venhamos a nos aproximar de Deus. Ah, mas o ímpio prospera, o ímpio tem, mas o ímpio ele é passageiro, vai acabar. É como um homem desses rico, que eu não lembro agora o nome dele, muito rico e que teve o câncer de pâncreas. E ele chegou à conclusão que um relógio de $1 milhão não é diferente de um relógio de $10, porque os mesmos marcam a mesma hora. Um carro de $1 milhão, uma Ferrari, é o mesmo que um carro mais simples. Por quê? Porque o objetivo do carro é te levar em algum lugar. E ele começou a falar isso e dizer assim, estava falando assim, eu perdi muito tempo com riqueza, com bobagem. Eu dei valor a coisas que não tinham valor nenhum, e o mais importante agora estava perdendo, que era a sua vida, a sua saúde. E ele chegou à conclusão: o dinheiro que eu tenho, eu posso comprar o que eu quiser dessa terra, mas eu não posso comprar a minha saúde, eu não posso dar um pâncreas no meu corpo. Então a vida é assim, meus irmãos. A vida é temporária, a vida é passageira, tudo vai passar, um dia vai se acabar isso tudo, mas nós que estamos no Senhor, nós que confiamos no Senhor, estaremos com o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Em todas as circunstâncias, o único princípio que se deve adotar é a perseverança, porque o Senhor nunca nos abandonará. Isso aqui é bom demais, meus irmãos. Deus nunca nos abandonará, Deus nunca nos abandonou, Deus nunca vai nos deixar. Aleluia. Isaías capítulo 49, versículo 15 diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, todavia me não esquecerei de ti. Deus não esquece de você, Deus não esquece das promessas que Ele te fez lá atrás, Deus não esquece dos seus, é o contrário, às vezes nós que esquecemos de Deus, nós que abandonamos Deus, nós que deixamos Deus de lado, meus irmãos, mas Deus não, Ele cumpre com a sua palavra. Olha quantas promessas Ele fez para você lá no passado. Olha quantas promessas Ele tem cumprido na sua vida. Porque Deus é bom, Deus é abençoador, então Ele não nos abandona. Eu vou usar aqui o nome aqui do irmão, que eu tenho liberdade. O irmão Luciano falou assim: pastor, eu preciso comprar uma moto para mim trabalhar. Eu falei: irmão, qual a dificuldade? Ah, pastor, o dinheiro. Eu falei: rapaz, tu tem um Deus que tem tudo.
Fala para Deus como é que você quer a moto, o tipo de moto que você quer. E eu falei, sabe por quê? Porque eu e Simone, quando a gente estava no início, né? E tinha 3 crianças, 3 pequenininhos. E aí vai de carro para ir para a igreja, porque a gente mora no morro, irmão. Imagina morro, porque o morro é literalmente um morro, tá? Então era 3 crianças, eu carregava a Cássia num braço, a Thais no outro, a Simone carregava o Renan e as bolsas, e a gente descia o morro todo, naquele calor, né? E tinha escola dominical de manhã e culto à noite, chovendo ou fazendo sol, meus irmãos. A gente estava no culto, nossos filhos nunca foi impedimento para estar na casa de Deus. E um dia eu falei assim, não, vamos pedir ser um carro, mas vamos pedir um Fusquinha, né? Porque era a minha condição, irmão, também tem que ser sábio. Vou pedir para ter um Ferrari. Mas era melhor. Aí falei assim para as crianças, Jesus fala aqui, né? O reino dos céus pertence às crianças, né? Que o melhor louvor é das crianças. Vou botar meus filhos para orar. E botamos eles para orar, orando e falando assim, pede para Deus aí, para dar um Fusquinha para o papai. Aí eles lá oraram, lá a maneira dele lá, os 3, cada um orou um pouquinho, nós oramos, meu irmão, no dia seguinte, eu já contei isso, mas é sempre bom lembrar, eu entrando lá no meu batalhão, quando eu estou assim entrando, um irmão que trabalha comigo, né, o nome dele era Parangaba, cristão, presbítero da igreja, falou, meu nome de guerra era Machado, Machado, tu orou onde pediu Deus um Fusquinha? Eu falei, rapaz, o negócio é rápido assim? Tu não pediu? Eu falei, foi pedir, uma semana você vai ter esse Fusca, irmão, uma semana eu consegui o Fusca. Glória a Deus, é o Senhor, Deus. Lá no Rio de Janeiro, Araruama, minha esposa queria comprar uma casa, e ela escolheu essa casa aqui, eu falei, essa casa, então vamos estender a mão aqui para essa casa, que essa casa é nossa, estendemos a mão e compramos uma casa. Chegamos aqui em Portugal, fomos morar lá em Troviscal, não sei se os irmãos que conhecem Troviscal, meus irmãos, fomos morar lá dentro, lá não tinha nem brasileiro ainda. E aí minha esposa, né, já um pouco triste, desanimada, porque lá não tem nada, né? Aquela região ali onde morava, que era perto do sinal, a nossa vida era observar o velhinho sair de casa, ir tomar café e almoçar e voltar, mais nada do que isso. E minha esposa falou, não, nós temos que morar no centro da igreja do bairro. Falei, como é que vai ser? Vim aqui para o centro, olhei assim o prédio, estendi minha mão, falei, Senhor, eu quero morar nesse prédio aqui. Meus irmãos, dali a 1 mês aconteceu, arrendamos aquele prédio, fomos morar ali naquele prédio. Deus não esquece da gente, meus irmãos. Deus não abandona a gente que abandona Deus, é a gente que não confia no Senhor, é a gente que não entende que Ele é aquele que cuida, como Ele está dizendo, pode até uma mãe abandonar e esquecer o seu filho, mas eu de maneira nenhuma, eu vou esquecer de ti, eu vou te abandonar de maneira nenhuma. Então, nós temos que perseverar, irmãos. Perseverar quer dizer progredir, continuar, não parar. E esse versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ou seja, irmãos, entregar a nossa vida, e que aí está a dificuldade. É difícil nós entregarmos a nossa vida totalmente na mão de Deus. E eu pego assim para fazer uma comparação, é quando nós viemos para Portugal. Você entrou no avião, você conhecia o piloto? Tu foi lá conversar com o piloto? Saber se naquele dia não brigou com a mulher, estava revoltado com a vida? Você confiou o quê? Eu vou entrar nesse avião e eu vou chegar em Portugal, não foi isso? Então você entregou naquele momento a sua vida para um homem, para um comandante. E nós temos que fazer assim em relação a Deus, entregar mesmo a nossa vida a Deus. Você entrou no avião, você sentou naquela poltrona e você descansou. Você ficou descansado. Muitos até dormiram, né? Tiraram aquele soninho bom, outros viram filme, comeram, conversaram. Na maior, parecia que você estava na sua casa, tranquilo. É assim que nós temos que fazer, meus irmãos. É entregar. O problema é que nós entregamos só um pouquinho. O problema é que nós entregássemos assim um pedaço da nossa vida, e aqui no outro lado nós ficávamos segurando, Senhor, aqui vai, mas aqui não.
E nós vemos vários exemplos que deu errado a respeito disso na Bíblia. Nós vemos isso na vida de Abraão, como é que deu errado isso. Na própria vida do Adão, que mesmo conhecendo a Deus, conversando com Deus, não entregou toda a sua vida a Deus. E muitos personagens da Bíblia que tiveram dificuldades, inventaram problemas. Por quê? Porque não entregaram sua vida ao Senhor. Porque a verdade é que nós estamos preocupados, meus irmãos, em conduzir a nossa vida. Quando surge um problema, o que nós fazemos? Vamos tentar resolver. Não, é um problema. Quem tem que entrar nesse problema? É Deus. Eu tenho que chegar, Senhor, aqui está o problema, Senhor, está entregue nas tuas mãos, eu não quero mais saber, agora é com o Senhor. Eu confio que o Senhor vai resolver, eu confio que o Senhor vai agir, eu confio que o Senhor vai mudar essa situação. Senhor, eu não vou mais me preocupar com isso, agora eu estou entregando esse problema nas tuas mãos. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida, Senhor, nas tuas mãos. Então eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã. Eu não tenho que me preocupar se agora na minha vida aconteceu algo, aconteceu alguma coisa que não era esperado. Não, eu tenho que confiar no Senhor. Eu entreguei a minha vida, eu entreguei o meu caminho nas mãos do Senhor, e Ele vai fazer o que é melhor, ainda que eu não entenda, porque a gente pensa que o melhor, irmãos, é pelo caminho bonito, é pelo caminho florido, e não é assim que é as coisas, não. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus pensamentos, Deus tem a sua forma, Deus tem a sua maneira. Deixando Deus agir, tudo lá vai dar certo. Agora, enquanto nós não entregamos na mão do Senhor, aí as coisas pioram. As coisas pioram. Então nós temos que entregar verdadeiramente os nossos caminhos, nossos planos no Senhor. Quando nós fizermos um plano, nós temos que colocar Deus nesse plano, ou perguntar a Deus: Senhor, o Senhor é comigo? Não era assim que Davi fazia? Davi era um guerreiro que vencia todas as batalhas, mas você pode ler lá que sempre Davi perguntava assim: Senhor, posso eu subir contra os filisteus? Posso eu subir contra os inimigos? Aí Deus fala assim: pode, Davi, porque eu já tenho entregado ele em suas mãos. Aí Davi ia. Davi não ia para a batalha sem antes perguntar ao Senhor. Moisés falou no deserto: Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não saio deste lugar. Oh, lá de Cantaramanai. Se a tua presença não estiver comigo, Senhor, não for à minha frente, Senhor, eu não me movo do meu lugar. O problema é que nós queremos fazer a nossa vontade, e quando nós fazemos a nossa vontade, dá errado. Nunca dá certo. Aí depois nós temos que fazer o quê? Senhor, conserta agora. É o que eu estava dando aqui, um estudo aqui na terça-feira. Deus tinha um problema lá na época de Jonas, que era salvar Nínive, que estava já fácil. Aí o Jonas vai para outra direção. Agora Deus tem dois problemas. Deus tinha um problema para resolver na vida de Abraão, que era para dar um filho para Abraão. Ele prometeu um filho a Abraão. Abraão foi ouvir a sua esposa e deitou com Agar. Agora Deus tinha dois problemas. Nós estamos sempre arrumando outro problema para Deus, porque a gente quer tomar a rédea, porque é a gente que quer fazer, meus irmãos, e não dá certo. E isso às vezes até acontece com os nossos filhos. Eu posso falar isso porque criei 3 e estamos criando uma neta. Às vezes a gente fica tentando controlar tudo dos nossos filhos, esquecendo que ele é um ser humano, ele é um indivíduo. Esquecendo que ele vai fazer escolha, e que a escolha que ele vai fazer, às vezes vai dar errado, e que às vezes tem que dar errado para ele aprender. Mas nós queremos controlar tudo, queremos controlar o que ele vai comer, o que ele vai vestir, o que ele vai fazer, até às vezes com quem ele vai casar, ou com quem ela vai casar, quer escolher. Confia no Senhor, meu irmão, ora por ele. É o que eu faço pelos meus. Tenho 2 filhas que estão afastadas, mas tem uma que sempre fala comigo, fala: pai, estou orando. Eu falei: melhorou, já começou a orar? Se já começou a orar, melhorou. Então, meus irmãos, nós temos que entregar
verdadeiramente o nosso caminho na mão do Senhor e confiar nele. Somos, meus irmãos, aconselhados a ter essa confiança. O Salmo de número, bem conhecido, Salmo de número 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando você confia em Deus, você não se abala. Aconteceu um imprevisto, estou confiando no Senhor, isso vai ser passageiro. Meu irmão, olha só, como que nem tiveram lá com Jó. Jó, teus filhos morreram. Jó, você perdeu a sua riqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor deu, o Senhor tirou. Então, meus irmãos, confiar no Senhor é isso, é você ficar inabalável. As coisas deste mundo, as coisas dessa vida, não tirar você da presença de Deus. Isaías 26, 4 diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, meus irmãos, cada hora você tem que entender isso e aprender. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque o mais ele vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Você não precisa fazer. Tem um hino antigo que diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, diz o hino. Deus sabe que é difícil para a gente. Deus sabe que nós somos frágeis, porque nós somos de barro, como a irmã aqui falou, a casa do olheiro. Deus conhece isso, e Ele sabe das nossas dificuldades, mas se nós confiamos nele, meus irmãos, se nós verdadeiramente entregamos a nossa vida a Ele, se nós perseveramos na sua presença, se nós temos a esperança em Deus, meus irmãos, tudo vai dar certo na sua vida. Por isso não queira se antecipar, por isso não queira dar um passo à frente de Deus, por isso antes de fazer qualquer coisa que é importante para a sua vida, ou para a vida dos seus, ore e peça a direção de Deus. Para que você seja uma pessoa vitoriosa, para que você seja assim uma pessoa abençoada, para que você não venha passar por grandes problemas a qual você não deveria passar. Já foi a hora, meus irmãos. Então entrega o teu caminho ao Senhor. Se nessa manhã você tem uma dificuldade, está passando por um problema na sua vida, olha, a palavra para você hoje é: descansa no Senhor. Confia nele. Olha como Deus faz tudo certo. A irmã leu o Salmo 40. Esperei, ou seja, descansei no Senhor. A irmã depois veio aqui e falou do vaso, da casa do olheiro. Você está onde hoje? Na casa do olheiro. Você desceu a casa do olheiro hoje. É interessante porque a rua aqui é mais alta mesmo, nós descemos. Nós descemos a casa do olheiro. Então agora a palavra para você, para fechar é essa. Agora, ó, descansa. Entrega nessa manhã o teu caminho ao Senhor. Entrega esse problema, entrega essa dificuldade e vai viver a sua vida. Fala: Senhor, está na tua mão, Senhor, eu confio no Senhor, a minha esperança é o Senhor, e eu sei que isso vai ser resolvido. Eu vou agora continuar caminhando. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Graças a Deus por mais uma manhã. Vamos ficar de pé. Eu queria aqui orar pela irmã Dayana. Aleluia. Glória a Deus.